Nada do que você enfrentou foi capaz de impedir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Há um mover acontecendo agora, silencioso aos olhos humanos, mas absoluto aos olhos do Senhor. Cada queda, cada perda, cada porta fechada que tentou te parar foi, na verdade, o cenário que Deus permitiu para revelar a força que Ele está prestes a liberar sobre você. Quando o coração acredita que chegou ao limite, é exatamente aí que o renovo do Senhor se manifesta com autoridade. Esta não é apenas uma mensagem, é um chamado divino para que você se levante no espírito antes mesmo de se levantar no corpo. Porque o que Deus fará dentro de você será maior do que tudo que tentou te quebrar. Há momentos em que a alma parece se esvaziar, e o peso do caminho tenta convencer você de que não há mais força para continuar. Mas Deus não te trouxe aqui para te lembrar do que você perdeu, e sim para te revelar o que Ele decidiu restaurar. O renovo que está sendo liberado agora não se compara às forças que você um dia teve. Ele é superior, mais profundo, mais firme. Deus não devolve você ao ponto onde caiu, Ele te conduz a um nível que você nunca alcançou. O que antes parecia derrota, agora se transforma em preparação para uma fase marcada por crescimento, estabilidade e coragem restaurada. Você não está ouvindo estas palavras por acaso. O Espírito do Senhor está movendo o seu interior, reorganizando pensamentos, acalmando tempestades internas e preparando o terreno da sua fé para algo extraordinário. Quando Deus decide levantar alguém, não existe ambiente, circunstância ou oposição capaz de impedir. O que está chegando até você é uma força que não vem do esforço humano, mas da graça que renova, cura e fortalece. Deus vai te levantar mais forte do que antes, e quando isso acontecer, você vai perceber que nada foi em vão. Cada lágrima se tornou semente, cada espera se transformou em treinamento, cada luta moldou a sua resistência espiritual. A preparação terminou, agora começa o tempo do renovo. Deus está movendo algo em sua história que não depende da situação atual, nem da força que você pensa ter perdido. Há uma transição invisível acontecendo dentro de você, e essa transição é a prova de que o Senhor decidiu intervir. Quando Ele escolhe renovar alguém, Ele não devolve apenas ânimo, Ele devolve identidade, propósito e autoridade espiritual. O cansaço que você sente não define quem você é, apenas sinaliza que o tempo do renovo chegou. O Senhor está tomando o lugar da sua fraqueza, para te vestir com uma força construída diretamente no altar da graça. Ao receber esta palavra, algo começa a se reorganizar no seu interior. A fé volta a pulsar, a esperança se reacende e a visão espiritual se abre com mais clareza do que antes. Deus não está apenas te fortalecendo, Ele está te reposicionando. Há um levantar que não será emocional, será espiritual. Não será momentâneo, será permanente. Esta renovação não é semelhante às que você já experimentou. Ela carrega um propósito específico, moldado para esta fase da sua vida, porque Deus sabe exatamente onde você caiu, mas Ele também sabe exatamente até onde vai te levantar. O que parecia fim agora se revela como início de um novo capítulo, marcado por firmeza, coragem e maturidade espiritual. A força que Deus libera não surge para te sustentar apenas nos dias bons, mas para te manter de pé nos dias difíceis, para te fazer avançar com segurança quando tudo ao redor tenta retroceder. Deus te levanta com uma força que não se abala com opiniões, que não se perde em dúvidas e que não cede ao medo. Ele quer que você entenda que o renovo é real, é presente e está acontecendo enquanto você escuta esta mensagem. A restauração já começou. Chegou o momento de desfazer aquilo que por muito tempo você acreditou ser verdade sobre si mesmo.
O desgaste da caminhada fez você pensar que não era forte o suficiente, que não tinha mais capacidade de recomeçar, que o que se quebrou jamais seria restaurado, que Deus talvez tivesse te deixado para trás. Essas ideias não nasceram em você, foram construídas pelas circunstâncias que tentaram convencer sua mente de que a queda era definitiva. Mas hoje, pela palavra, Deus desfaz cada pensamento que limitou o seu espírito. Você não está sendo levantado por causa da força que tem, mas por causa da fidelidade de Deus. As crenças que te prenderam até aqui vieram do medo, da exaustão e das marcas do passado, mas nenhuma delas nasceu em Deus. A verdade é que você não perdeu a capacidade de vencer, apenas perdeu a visão de quem te sustenta. Quando a dor se torna intensa, a mente passa a me acreditar em mentiras, como se fossem conclusões lógicas. Mas Deus não trabalha dentro da lógica humana. Ele trabalha dentro da promessa que Ele mesmo estabeleceu. O Senhor quer que você entenda que não é a queda que define a sua força, é a maneira como Ele te levanta. Muitas vezes você acreditou que estava sozinho, mas na realidade, Deus estava preservando aquilo que você não enxergava. Ele não te abandonou em nenhum momento. Ele não te deixou enfraquecer sem propósito. Ele não permitiu a luta para te destruir, mas para ativar uma fé mais madura e profunda. Cada vez que você pensou que era o fim, Deus via apenas o início de um processo que te prepararia para algo maior. A crença de que você não vai conseguir seguir adiante está sendo quebrada agora. A ideia de que Deus não vai te levantar desta vez está sendo anulada. A sensação de que sua força acabou está sendo substituída pela verdade de Isaías 40, que declara que Ele renova as forças dos que esperam nele. Deus está desfazendo tudo o que limitou a sua visão, tudo o que te fez pensar pequeno, tudo o que tentou diminuir o valor da promessa sobre você. Ele está abrindo sua mente para uma nova percepção espiritual. O que te segurou até aqui não vai te segurar mais. O que te fez desistir não terá mais voz. O que te fez temer não terá mais poder. Quando Deus decide renovar, Ele não toca apenas no espírito. Ele toca na mente, arrancando a mentira e plantando a verdade. A partir de agora, você passa a enxergar não quem você foi, mas quem Deus está te tornando. Isaías 40:31 revela um mistério espiritual que muitos leem, mas poucos compreendem em profundidade. Quando o texto diz que os que esperam no Senhor renovam as forças, não se trata de uma espera passiva, cansada ou resignada. No hebraico, a palavra esperar carrega o sentido de se entrelaçar, como cordas que se unem até se tornarem inseparáveis. Isso significa que, enquanto você acreditava estar apenas resistindo, Deus estava te unindo ao coração dele, fortalecendo sua essência de dentro para fora. O renovo não vem quando você alcança forças, mas quando você se liga ao Deus que nunca se cansa. A renovação mencionada nesse versículo também não descreve uma força comum, humana ou limitada. É uma troca. Deus coloca a força dele onde a sua se esgotou. Por isso, tantos recomeçam cansados e não conseguem avançar, porque tentam usar a força antiga para viver uma fase nova. O renovo de Deus não recupera a força que você tinha antes. Ele te concede uma força que você nunca experimentou. A promessa fala de uma substituição completa da energia emocional, física e espiritual, construída pela presença divina e não pela resistência humana. O texto ainda revela algo extraordinário quando compara o renovo com o voo da águia. A águia não luta contra a tempestade, ela sobe acima dela. O vento que tenta derrubá-la é o mesmo vento que a leva mais alto. Deus está mostrando que o que tentou te atingir será usado como impulso para te elevar. Não há queda no seu passado que possa impedir o movimento que ele decidiu fazer agora. A águia troca suas penas, renova sua força e só depois volta a voar.
Deus está preparando o mesmo processo em sua vida, substituindo o que desgastou a sua alma para te levar a alturas que você ainda não conheceu. Essa revelação não é teórica, é prática. Deus está te ensinando que a fase mais difícil que você enfrentou não anulou a promessa, apenas preparou o cenário para que esta palavra se cumprisse com ainda mais clareza. O renovo não depende da sua energia, depende da presença dele. O voo não depende do ambiente, depende da força que ele coloca em você. A tempestade não define sua rota. Ela apenas evidencia o quão alto Deus decidiu te levantar. Quando essa verdade se manifesta, a visão muda, o coração desacelera, a esperança respira e a fé se posiciona com firmeza. O renovo prometido está se cumprindo enquanto você recebe esta palavra. Deus está revelando que este renovo não será um simples recomeço, será uma transformação profunda que tocará áreas da sua vida que você mesmo acreditou estarem perdidas. O levantar de Deus não devolve apenas movimento, devolve direção. Ele ilumina o que a dor tentou obscurecer, reorganiza o que a pressa tentou atropelar e restaura o que o tempo tentou desgastar. A força que ele libera agora tem propósito específico: reconstruir você por dentro para que nada externo tenha poder de te derrubar novamente. Cada situação que drenou sua energia será usada como base para uma maturidade espiritual que você nunca viveu antes. O Senhor está ativando uma visão nova sobre a sua jornada. O que antes parecia confuso agora começa a ganhar sentido. Ele está alinhando pensamentos, ajustando percepções e abrindo caminhos que você não enxergava. Não se trata apenas de voltar a andar. Trata-se de caminhar com clareza. Deus está te mostrando que algumas portas se fecharam porque Ele não queria que você entrasse desgastado em um ambiente que exigiria força renovada. Agora você não avança com fragilidade disfarçada de fé. Você avança com convicção construída pela intervenção dele. A força que Deus te entrega também molda relacionamentos, decisões e atitudes. Há conexões que não permaneceram porque não suportariam a versão fortalecida que você está prestes a se tornar. Há situações que precisaram ruir porque sustentavam versões antigas suas que não cabem mais no propósito que está sendo revelado. O renovo que chega agora te prepara para ambientes maiores, responsabilidades mais fortes e conquistas que exigem estabilidade emocional e espiritual. Deus não te levanta apenas para te restaurar, Ele te levanta para te posicionar. Essa transformação não será percebida apenas por você, mas por todos ao seu redor. A maneira como você pensa muda. A maneira como você reage muda. A maneira como você enxerga o que antes te feriu muda. Deus está te conduzindo a uma fase onde sua força não será ocasional, será constante. Onde sua fé não será oscilante, será firmada. Onde seu espírito não será vulnerável, será fortalecido. O levantar de Deus não te devolve ao que você era. Te empurra para aquilo que Ele sempre soube que você se tornaria. Este é o início de uma nova postura espiritual, construída não no medo, mas na certeza de que Deus está guiando cada detalhe. A partir deste momento, Deus quer que sua boca alinhe aquilo que o Espírito já começou a realizar dentro de você. As declarações que você faz não são apenas palavras soltas, mas sementes espirituais que ativam a força que o Senhor está derramando. Quando você declara a verdade de Deus sobre si mesmo, sua mente é reposicionada, seu coração é fortalecido e sua fé é guiada de volta ao centro da promessa. Cada frase que você recebe agora carrega a autoridade espiritual para romper o que o cansaço tentou construir em seu interior e abrir espaço para a renovação completa que está sendo liberada. Eu estou sendo renovado pelo Senhor.
Minha força volta agora, porque Deus decidiu intervir. O que tentou me derrubar não ditará o meu futuro. O renovo de Deus está substituindo todo o desgaste da minha alma. Eu me levanto com coragem, sabedoria e visão restaurada. Nenhuma situação terá poder de me impedir, porque Deus está comigo. Minha fé se firma, meu espírito se fortalece e meu caminho se ilumina. O que parecia fim se torna início pela palavra do Senhor. Deus está me levantando para uma fase maior e mais sólida da minha vida. Eu avanço com a força que vem do alto, não com a força que um dia se esgotou. Cada declaração ecoa no ambiente espiritual e desfaz a narrativa que o desânimo tentou escrever sobre sua história. A força que Deus está liberando agora se multiplica dentro de você enquanto essas verdades são afirmadas. Não há espaço para a dúvida, porque a verdade da palavra prevalece. Não há espaço para o medo, porque Deus sustenta o seu passo. Não há espaço para o retrocesso, porque o renovo te impulsiona para o propósito que já estava preparado antes mesmo das lutas chegarem. Ao declarar essas palavras, você se posiciona espiritualmente como alguém que não aceita mais viver abaixo da força que Deus prometeu. Você assume a identidade de alguém que está sendo levantado para viver não por circunstâncias, mas pela promessa. Essas declarações moldam sua postura, restauram sua visão e solidificam sua fé. O renovo está acontecendo agora e cada palavra fortalece o seu espírito para receber o que Deus está prestes a fazer em sua vida. Senhor, neste momento eu coloco diante de Ti cada coração que recebe esta palavra. Tu conheces o peso que cada um carregou, as lutas que enfrentaram, as lágrimas que derramaram quando ninguém viu. Tu sabes onde as forças se esgotaram e em quais áreas a alma se fragilizou. Por isso eu te peço que agora a promessa de Isaías 40:31 se cumpra de forma viva e real sobre essa vida. Que o renovo que vem do teu espírito desça como água sobre terra seca, preenchendo espaços internos que há muito clamavam por cura. Pai, troca as forças humanas pelas tuas forças sobrenaturais. Onde há cansaço, derrama vigor. Onde há confusão, libera clareza. Onde há medo, estabelece coragem. Onde há feridas profundas, libera cura que ultrapassa o entendimento. Tira o peso que foi acumulado ao longo da caminhada e coloca sobre esta pessoa a leveza que só a tua presença pode oferecer. Que ela sinta agora uma mudança real em seu interior, como se o espírito fosse erguido novamente pelas tuas próprias mãos. Eu declaro em nome de Jesus que todo desânimo cai por terra. Toda mentira que tentou convencer esta pessoa de que não conseguiria se levantar perde a força neste exato instante. Toda sensação de esgotamento emocional é substituída por uma paz firme e constante. Que cada área fragilizada receba nova vida. Que cada sonho adormecido desperte. Que cada parte da alma que se quebrou seja restaurada com uma força superior a de antes. Senhor, que a tua presença envolva este coração como um abraço que sustenta, fortalece e reposiciona. Em nome de Jesus, eu profetizo que esta pessoa está sendo levantada mais forte do que antes. Ela não volta ao estado em que estava, ela avança para um nível maior de maturidade, discernimento e fé. A força que entra agora não é emocional, é espiritual, não é temporária, é permanente, não é frágil, é sólida. Que ela caminhe nos próximos dias com a certeza de que o renovo começou e nada poderá detê-la. Que a tua mão continue guiando, fortalecendo e sustentando cada passo. Assim eu declaro, assim eu oro, assim se cumpre em nome de Jesus. Agora, permita que a presença de Deus trabalhe dentro de você de maneira profunda e silenciosa. Há movimentos espirituais que não acontecem nas palavras, acontecem no silêncio. Quando a alma se aquieta, o espírito escuta com mais clareza.
Este é o instante em que Deus sela o que foi liberado. Organiza aquilo que estava disperso e fortalece áreas internas que você nem imaginava que precisavam de atenção. O silêncio diante de Deus não é ausência, é encontro. É o espaço onde Ele respira sobre você e transforma o que o desgaste tentou destruir. Não tente pensar em nada, não tente resolver nada, apenas permaneça aberto para receber. A paz sendo derramada, a cura fluindo, as respostas nascendo no íntimo da sua mente. Neste silêncio, Deus trata sentimentos que estavam ocultos, desfaz pesos que se acumularam e traz clareza para decisões que antes eram confusas. O renovo começa a se enraizar de forma profunda quando você permite que o Espírito Santo opere sem resistência. Este momento não é vazio, é cheio da presença que sustenta, acalma e direciona. Enquanto você se aquieta, perceba que há uma nova força se formando dentro de você. É uma firmeza que não depende das circunstâncias, uma coragem que não nasce do esforço humano e uma paz que não pode ser explicada. Deus está estabilizando o seu interior, para que você caminhe sem medo, sem dúvida e sem a fragilidade que marcou outras fases da sua vida. O silêncio se torna um terreno onde Deus edifica a força que te levará para o próximo nível. O que Ele faz agora não será facilmente abalado porque está sendo construído nas profundezas do seu espírito. O que Deus iniciou dentro de você não é um movimento passageiro nem uma sensação momentânea. É um processo espiritual legítimo que começou a se manifestar enquanto sua alma se abriu para receber esta palavra. Há uma força nova circulando em áreas onde antes havia esgotamento, há clareza surgindo onde antes existia confusão e há esperança se reconstruindo onde o desgaste havia deixado marcas profundas. Deus não desperta algo em você para abandonar no meio do caminho. Ele sustenta até que o propósito seja completamente cumprido. Este é o início de uma fase marcada por estabilidade espiritual e por uma convicção que não se quebra diante das adversidades. O que antes te abalava já não encontra mais espaço, porque agora você está sendo estruturado pela força de Deus e não pela sua própria. Cada passo que você der a partir de hoje terá mais segurança, mais consciência e mais fé. O que Deus levantou dentro de você permanecerá, porque foi edificado com a verdade da palavra e não com as respostas rápidas que o mundo oferece. E quando o peso da caminhada tentar se aproximar novamente, lembre-se de que este renovo não veio para durar alguns dias, veio para sustentar uma nova fase da sua vida. Você está mais forte, mais maduro e mais preparado para enfrentar o que antes te paralisava. Deus não te devolveu ao ponto de queda. Ele te entregou uma posição mais alta, firme e alinhada ao propósito. E é desse novo lugar espiritual que você seguirá vivendo, caminhando e vencendo. Se esta palavra encontrou espaço em sua alma, é porque Deus ainda tem mais a revelar ao seu coração. O que você experimentou aqui não encerra o que Ele deseja fazer, mas abre a porta para uma caminhada de renovo contínuo. Quando o espírito é fortalecido, a vida inteira começa a se reorganizar. Por isso, este é o momento de assumir uma postura espiritual consciente, declarando diante de Deus que você não volta mais para o cansaço que um dia tentou te aprisionar. Você caminha agora sustentado por uma força que não se desgasta e guiado por uma promessa que não falha. Escreva nos comentários a frase: "Eu vou me levantar mais forte". Essa declaração pública não é apenas um gesto. É um posicionamento espiritual que sela o que Deus iniciou. Ela fortalece sua fé, ativa sua identidade renovada e te coloca no centro daquilo que o Senhor está construindo em você. Cada vez que você afirma essa verdade, você reafirma que não depende mais das circunstâncias para permanecer firme, porque quem te sustenta é Deus. Ele te levantou, te renovou e te reposicionou.
Retorne a este canal, porque Deus ainda não terminou de falar com você. Há mais renovo, mais direção, mais força e mais revelação sendo preparada para os próximos dias. O Senhor tem contínuos encontros com o seu coração e deseja conduzir você a níveis ainda mais profundos de fé, maturidade e discernimento. O processo não terminou, apenas começou. E aquilo que Deus começou, Ele mesmo completará com perfeição.